pense em coisas boas. Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor, se alguma virtude, nisto pensai. Irmãos, há um princípio espiritual em Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Esse princípio espiritual de que o bem sempre vence o mal, vale para a tua mente também. Se você botar coisas boas na tua mente, você vai derrotar as coisas ruins na tua mente. Não é à toa que Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz, olha, eu não trarei à memória aquilo que não me traga esperança. Eu não vou trazer a memória. O que não me traz esperança, eu não vou trazer a memória. Não me interessa. O que não é bom, eu não vou trazer a memória. Se você quer vencer pensamentos maus, coloque pensamentos bons. Porque tem gente que adora falar de desgraça, desastre, chega a babar pelos cantos. Pastor, a primeira página do jornal que eu leio, eu corro para a notícia. 10 traficantes fuzilados e um ainda veio a carrinho de mão, sendo transportado. Adoro sangue, desgraça, desemprego, miséria. Só você vai ficar na tua mente só com bobagem? Só com pensamento ruim? Se você quer vencer esses pensamentos, se você quer apagar esse passado que você deve apagar, 3. Volte os seus pensamentos. 3 não, 4. Volte os seus pensamentos para Deus. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sabe o que Paulo mostra? Que há um pensamento superior e um pensamento inferior. Se você ficar pensando nas coisas aqui dessa terra, ah, meu Deus, o pecado. Ah, meu Deus, o que me ofenderam. Ah, meu Deus, a bobeira que eu dei. Ah, meu Deus, os acidentes da vida. Ah, como eu sou limitado. Ah, como eu sou pequeno. Ah, como eu não consigo. Ah, meu Deus, tudo isso que aconteceu. Isso é pensamento inferior. Isso é pensamento menor. E aí Paulo diz, olha, pensai nas coisas que são de cima. Pense na grandeza de Deus, que Deus pode mudar toda a tua história. Pense o que Deus pode fazer por você no presente e no futuro. Volta a tua mente para Deus. O Deus grande, tremendo e terrível, incomparável que você serve. O Deus que abre porta e ninguém fecha. O Deus que opera milagres. O Deus que muda a sua história. Leva teus pensamentos para Deus. Leva teu pensamento para Deus. Porque se você ficar medindo teus pensamentos pela tua capacidade, é pensamento da terra. É pensamento inferior. Pense. Pense grande. Pense as coisas de cima. Volte teu pensamento para Deus. Que Deus é esse que você serve. Que Deus grande e tremendo é esse. E em quinto lugar, se você quer vencer esses pensamentos, se você quer apagar do passado aquilo que você tem que apagar, seja uma pessoa espiritual. Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Aí olha o que ele vai falar. Mas o espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Se você for uma pessoa espiritual, você tem a mente de Cristo. Você vai poder discernir. Mas peraí. O que é isso? O
que é isso que me aconteceu lá atrás? Peraí, você começa a discernir. Esse meu pai, coitado, isso era um miserável sem Deus. Ele tinha que fazer isso mesmo. Coitado da minha mãe, coitado, era uma crente, mas era uma crente que nunca teve conhecimento de Deus, por isso fez tanta besteira. Coitado desse meu patrão. Você tem discernimento espiritual para ver o que está por detrás, para analisar os fatos passados e não deixar eles te machucar, porque você é espiritual, você discerne a origem, você discerne o que aconteceu, como é que foi, com outra visão e com outro olhar. Se você fizer isso que eu te falei, você vai esquecer as coisas que você tem que esquecer do passado. Agora eu disse uma outra coisa. Eu disse que acerca do passado, tem coisas que temos que esquecer e tem coisas que não podemos nos esquecer do passado. Pelo menos eu considero essas que eu acabei de falar: pecados, ofensa dos outros, atitudes erradas e as coisas ruins da vida englobam quase tudo relacionado ao nosso passado que a gente tem que esquecer. Agora, o que eu não posso me esquecer do passado? Primeiro, o que eu não posso me esquecer do passado. Escute o que eu vou te falar. As experiências adversas que me fizeram crescer. As experiências adversas que me fizeram crescer. Aí eu te mostro como é que Paulo não esqueceu disso. Ele vai falar para seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Timóteo, quantas aflições e perseguições eu sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Foram experiências para Paulo. O salmista no Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Foi bom aquele período de adversidade, porque eu aprendi. Na hora da luta, da adversidade, ninguém quer passar por ela, nem eu nem você, não é? Mas você sabe que muitas vezes lá na frente, você olha para o teu passado e diz assim: caramba, aquela experiência que eu passei, que coisa boa, como eu aprendi, como eu cresci, como eu aprendi a lidar com dificuldade, como eu aprendi a lidar com adversidade, como eu aprendi a não ficar abalado por qualquer coisa. Não te esqueça das adversidades que te fizeram crescer na vida. Elas são importantes. Se esquece não, irmão. Não é mal não. Eu me lembro de algumas experiências que quando eu passei, foi terrível. Mas hoje, quando eu me lembro delas, eu digo: caramba, isso me ajudou. Caramba, como é que eu aprendi? Por exemplo, vou dizer para vocês, eu estou aqui num programa de TV. Eu me lembro que no início do programa, quanta loucura para pagar. Eu vivia nervoso 24 horas por dia, porque eu não tinha dinheiro, como é que ia pagar? E eu quase tive um surto psicótico. Eu quase eu tive ou um derrame ou uma trombose quando eu botei sangue e minha pressão chegou pelo nariz, que eu estava pregando em Fortaleza, e minha pressão chegou a 19/10. Quase que eu tive um estresse. Quase. Porque eu estava aprendendo a lidar com dificuldade, como é que controla, como é que levanta a verba. Hoje, naquela época, eu não comia direito quando eu passava por isso, eu dormia mal. Hoje, meu filho, quanto é que tem que pagar amanhã? 200 mil? Maravilha. Eu vou dormir numa boa, irmão.